Fomentar o empreendedorismo feminino é fundamental para que as mulheres possam aumentar seus rendimentos, gerar emprego, ter sustentabilidade no mercado e, sobretudo, ser independentes e protagonistas das suas vidas. São 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no Brasil, representando 34% de todos os donos de negócios do país. As desvantagens para as empresárias também são significativas, dentre tantos outros percalços, quando se trata de acesso a crédito e linhas de financiamento. As mulheres empresárias acessam um valor médio de empréstimo de aproximadamente 13 mil a menos que a média liberada aos homens. O Só para Elas tem como objetivo desenvolver mulheres e suas potencialidades. Autoconhecimento, autoestima, empoderamento feminino, espiritualidade, identidade, reestruturação familiar, educação de filhos, saúde física e mental, finanças, sexualidade, empreendedorismo e muitas outras ferramentas. Dentre outros temas abordados por aqui, para a construção de uma vida abundante e próspera. O autoconhecimento nada mais é que a investigação de si mesmo. O processo de desvendar-se permite que você conheça suas qualidades, potencialidades, bem como pontos a serem melhorados. Não dá para falar de autoconhecimento sem voltar às origens, relembrar a infância, suas perdas e suas vitórias. Eu sou Giane Vieira e hoje vocês conhecerão a minha história. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up a fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. Gravando? Já está gravando? Posso falar? Então vamos lá, né? Giane Vieira, 36 anos, natural de Montes Claros. Naturalidade essa meio duvidosa, que eu sempre questionei. Acho que a única finalidade era não nascer, não ter um filho com parteira. Os meus pais são do município de Brasília de Minas, mas meu pai morava aqui em Montes Claros e se casaram e vieram para cá. Minha mãe, como sempre trabalhou, foi professora, veio para cá, teve que abandonar as suas funções e não se adaptou muito bem a isso. Então parece-me que eu vivi aqui pouco mais de um mês após o meu nascimento e eles retornaram para a casa dos meus avós paternos, numa fazenda situada no município de Brasília de Minas. Ali eu vivi até os meus 4 anos de idade, a minha melhor infância. Depois mudamos para uma outra região chamada Melancias, já no município de Japonvá. Essa já situada no município de Japonvá. Fiquei ali por uns 3 anos, meu pai vendeu esse terreno e comprou um terreno próximo à casa dos meus avós paternos e maternos. Ali eu vivi até os meus 10 anos de idade. E aí são inúmeras histórias. Esperava as férias chegar, né, de julho e dezembro, porque a gente morava na roça. Então, as minhas férias eram o encontro que eu tinha com os meus primos. Que eu não via a hora, contava nos dedos para chegar às férias e a gente ir para Japonvá, precisamente na fazenda da mãe de Giane, dos pais de Giane. Era maravilhoso, gente, são minhas melhores lembranças, assim, sabe, chegar lá e ver aquele clima, aquele verde, boi, cavalo, acordar com o som de Chitãozinho e Chororó, era muito bom. Gente, eu sinto o cheiro do café, é incrível. É, assim, é uma coisa que fica tão marcada na vida da gente, né?
E assim, era a melhor parte de tudo dessas férias na casa de Jeane, era quando a gente ia passear de cavalo. Eu, medrosa, né? Hoje não sou tão medrosa igual eu era, não. Antes eu era mais. E Jeane super corajosa, sempre muito corajosa. Era muito bom, era incrível, eu achava o máximo. Porque eu não conseguia. E ela fazia aquilo com tanta naturalidade. A verdadeira Amazonas. Gente, minha admiração por ela começou daí. Jeane, para mim, é sinônimo de determinação e coragem. E isso é desde criança, desde que eu conheço ela, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Que eu conheço ela. E ela sempre foi assim, sempre teve essa característica de uma pessoa que corre atrás do que quer, né? A gente tem convívio desde a infância. Mesmo morando em cidades diferentes, que eu morava em Montes Claros e ela morava no povoado de Mangaí, próximo a Japonvar, na cidade de Japonvar. Mas assim, a gente sempre estava se vendo, porque minha família sempre passava finais de semana por lá, né? Minha avó morava lá. Então, férias e finais de semana eu sempre era viajando para lá. E assim, quando eu chegava na casa da minha avó, que morava perto da casa dela, né? A primeira coisa que eu queria fazer era ir para casa dela, porque eu queria estar perto dela, eu queria poder brincar com ela. Então, a gente sempre teve essa afinidade. E desde a infância, ela já demonstrava essas características que ela tem hoje, né? Desde a infância, ela demonstrava que ela sabia o que ela queria da vida e para que ela veio nessa vida. Então, eu tenho muito orgulho, né, da pessoa que ela se tornou. Que moravam em BH, que moravam aqui em Montes Claros e Japonvar. A gente morava na roça. E como os avós ficavam próximos, todos os primos iam para a casa dos avós nas férias. E era uma curtição total, muito, muito, muito legal. Eu esperava por isso, gente. E vocês, não sei se vocês têm essa mesma percepção. Naquela época, de um Natal ao outro, era um século. Eu sofria esperando esse Natal, eu sofria esperando essa festa junina para encontrar com todos os meus familiares. Então ali eu vivi até os meus 10 anos de idade. Jeane foi uma menina muito inteligente, desde pequena. Eu trabalhava e ela ficava em casa, cuidava do meu filho. Não aceitava babá quando a babá estava, mas sempre ela estava presente. Era muito responsável em casa, desde criança. E eu tenho muito orgulho dessa parte aí, que ela nunca gostou de ser dependente. Trabalhava aos 8 anos, ela já ficava em casa com meu filho para mim trabalhar. E aí ela estudava na parte da manhã, eu trabalhava à tarde ela chegava já com tempo de ficar com ele. Nesse período eu estudava numa escola, antigo grupo escolar, não sei se alguém aqui sabe, numa escola que situava a 5 quilômetros da minha casa. Então eu ia e voltava a pé com os meus vizinhos, porque só tinha essa escola que era referência. Aos 10 anos eu fui para Japonvar. E aí não me adaptei, fui morar na casa de alguns parentes e não me adaptei muito bem. Porque, na verdade, eu nunca estive, até então, eu nunca tinha estado distante dos meus pais. A realidade era de uma menina que sempre morou com os pais e foi para a cidade, metrópole, né? Saiu da roça e foi para a grande metrópole de Japonvar. Brincadeira. Mas, na época, Japonvar tinha o quê? Uns 5 mil habitantes. E eu fui, não me adaptei, então ficava na roça em Japonvar, na roça em Japonvar. Aí fiquei ali por 1 ano, mais ou menos. E por um período eu quis voltar para a roça. Então eu ia e voltava a cavalo, de bicicleta, e essa roça fica mais ou menos a uns 6 quilômetros dali. Assim, sempre teve a dificuldade de vir estudar porque ela não morava aqui em Japonvar, ela morava na roça e às vezes ela vinha a cavalo, de bicicleta, mas mesmo com suas dificuldades ela sempre estava presente nas aulas e assim, o que eu podia fazer para ajudar, eu ajudava. Jeane sempre, quando estava estudando, ela vinha da roça a Japonvar, ela vinha de bicicleta, vinha de cavalo, outras horas vinha de pé, com dificuldade para vir, mas sempre vinha. Ela
era frequente na escola, não gostava de falhar, sempre foi uma menina esforçada, uma menina que sempre deu gosto para nós. Depois morei na casa de alguns outros parentes, me adaptei mais a Japonvar. Ali eu fiz algumas boas amizades que carrego para a vida, que até hoje eu tenho esse contato. A gente sabe que a vida dela hoje é diferente da vida que ela levava aqui, então, mas ela sempre volta, né, às origens dela e sempre dá valor, né, na família e nos amigos dela. Então, assim, hoje eu me sinto honrada e tenho orgulho de ser amiga dela. E Jeane, ela sempre foi assim, né? Quando ela gostava de alguém, ela gostava, mas quando ela não gostava também, não tinha que vir, não, né? Então, assim, ela sempre gostava de andar de braços dados comigo e até que eu não gostava, porque Jeane sempre foi grande, eu sempre fui pequenininha, aí todo mundo achava aquele esquisito, né? Quando a gente ia conversar, eu tinha que olhar para Jeane, para cima para mim conversar com ela, né? Mas é isso, Jeane é isso. E aí aos 12 anos eu fui morar oficialmente em Japonvar com meu irmão. Ali a gente morava juntos, eu que cuidava do meu irmão, irmão esse que a gente tem uma diferença de idade de 6 anos. E íamos para a escola juntos, eu voltava, cuidava de casa, desde muito cedo eu assumi responsabilidades. Isso não atribuída pelos meus pais, mas naquela época todo mundo tinha suas funções, era muito normal a gente ajudar com os trabalhos domésticos. E eu sempre fui muito proativa, eu sempre ajudei muito minha mãe em casa, eu sempre fiz questão de cuidar do meu irmão. E aí com 12 anos eu já cuidava dele, com 6 já morávamos sozinhos. Na verdade, durante o dia ficávamos sozinhos, à noite os meus pais vinham da roça e dormiam com a gente. Depois de um período a gente mudou de casa, eu fui morar numa outra casa que ficava ao lado de uma mercearia. E eu me lembro que eu sempre fui muito assim, comunicativa. E eu me lembro que eu criei um relacionamento bacana tanto com os proprietários, com o casal proprietário dessa mercearia, como com a balconista que ele trabalhava. E ela me disse uma vez assim, Jeane, eu vou entrar de férias. E eu falei assim, esse serviço é meu. Eu quero trabalhar no seu lugar. Aí minha mãe olhou e falou, você tá doida? Você tem 13 anos, você tem que estudar, você não pode trabalhar. Falei, lógico que eu posso, mamãe, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder comprar as minhas coisas com o meu dinheiro. Whoa.